Vamos confiantes ao trono da graça e alcançaremos misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então sejam bem-vindos e bem-vindas também para aqueles que estão na nossa companhia, uma vez que estamos a transmitir em direto no Facebook, também sejam bem-vindos. Vamos todos neste dia celebrar o 20º domingo do tempo comum. Vamos aproveitar também para fazer os nossos pedidos, para trazê-los aqui também sobre o altar. E particularmente neste dia vamos recordar no 7º dia o Manuel Maria Tavares Pinheiro e também lembrar no 30º o Manuel Lima de Sousa Mendes e também recordar a família, além das nossas intenções, como já referi. E para que esta mesma celebração possa ser celebrada dignamente, tomemos consciência das nossas indignidades, das atitudes pouco corretas, das omissões. Confessemos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Senhor, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, piedade de nós. Senhor, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, Senhor, tende piedade. Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos.
Deus de bondade infinita, que preparastes bens invisíveis para aqueles que vos amam, infundi em nós o vosso amor, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, alcancemos as vossas promessas que excedem todo o desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. Naqueles dias, os ministros disseram ao rei de Judá: este Jeremias deve morrer, porque semeia o desânimo entre os combatentes que ficaram na cidade e também todo o povo com as palavras que diz. Esse homem não procura o bem do povo, mas a sua perdição. O rei Sedecias respondeu: ele está nas vossas mãos. O rei não tem poder para vos contrariar. Apoderaram-se então de Jeremias e, por meio de cordas, fizeram-no descer à cisterna do príncipe Melquias, situada no pátio da guarda. Na cisterna não havia água, mas apenas lodo, e Jeremias atolou-se no lodo. Entretanto, Ebed-Meleque, o etíope, saiu do palácio e falou ao rei: ó rei, meu senhor, esses homens procederam muito mal, tratando assim o profeta Jeremias. Meteram-no na cisterna, onde vai morrer de fome, pois já não há pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leva daqui contigo 3 homens e retira da cisterna o profeta Jeremias, antes que ele morra. Palavra do Senhor. Esperei no Senhor com toda a confiança e Ele atendeu-me. Ouviu o meu clamor e retirou-me do abismo e do lamaçal. Assentou os meus pés na rocha e firmou os meus passos. Pôs em meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Vendo isto, muitos hão de temer e pôr a sua confiança no Senhor.
Senhor, cuidai de mim. Sos o meu protetor e libertador. Oh meu Deus, não tardeis. Senhor, socorre nessa demora. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, estando nós rodeados de tão grande número de testemunhas, ponhamos de parte todo o fardo e pecado que nos cerca, e corramos com perseverança para o combate que se apresenta diante de nós, fixando os olhos em Jesus, guia da nossa fé e autor da sua perfeição, renunciando à alegria que tinha ao seu alcance. Ele suportou a cruz, desprezando a sua ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Pensai naquele que suportou contra si tão grandes hostilidades da parte dos pecadores, para não nos deixardes abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue, na luta contra o pecado. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim trazer o fogo à terra. E que quero eu, senão que ele se acenda? Tenho de receber um batismo e estou ansioso até que ele se realize. Pensais que vim estabelecer a paz na terra? Não. Eu vos digo que vim trazer a divisão. A partir de agora, estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação.
Então, mais uma vez, para todos, uma saudação amiga de boas-vindas. Também para aqueles que nos acompanham em direto, ou que porventura nos possam ver em diferido, até também noutras plataformas. A palavra de Deus de hoje, deste 20º domingo do tempo comum, é uma palavra de Deus assim um bocadinho complicada para mim, no sentido de a tentar traduzir para vós. Há aqui coisas que se calhar talvez seja mais fácil ou menos difícil, da minha parte, focar uma ideia destas leituras, particularmente da primeira leitura de Jeremias, que a Milinha leu, e deste Evangelho que agora acabo de proclamar. Todos nós percebemos perfeitamente que o Evangelho, quando fala eu vim lançar o fogo à terra, não tem nada a ver com aqueles incêndios, infelizmente, que têm engraçado pelo nosso país e também pelos outros destinos que a gente vai vendo pela televisão. Este fogo tem uma outra perspectiva, como é óbvio. Mas também vos digo que é precisamente das passagens em que até os próprios exegetas, aqueles que se debruçam sobre a Bíblia para tentar saber quem escreveu, o que é que ele quis dizer ao dizer aquilo que disse e da maneira que disse, e por aí fora, para a gente depois perceber o que é que ele nos quer dizer para nós hoje. Isto é que é a homilia, e mesmo eles, os especialistas da Bíblia, os hermeneutas, que procuram o significado mais profundo das coisas, têm muita dificuldade em perceber porque é que São Lucas escreve exatamente isto. Para já porque não faz parte da escrita de São Lucas, que tem uma escrita muito diferente desta. E, portanto, se calhar, dizem eles, São Lucas aproveitou-se, ou a escola de São Lucas aproveitaram aquilo que ele escreveu, meteram, de facto, este texto para facilitar a compreensão daquilo que ele queria dizer acerca de outras passagens. Não interessa, o que interessa é que, para nós hoje, esta foi a palavra do Senhor, e para que ela seja palavra de salvação, para que ela seja palavra do Senhor para nós hoje também, vamos tentar perceber aquilo que talvez seja mais relevante, talvez mais importante. E eu começo precisamente pela primeira leitura. Esta primeira leitura do livro de Jeremias. Todos nós ouvimos há pouco, eu não vou repeti-la. Todos nós sabemos o que é que significa. Significa que uma coisa de ontem e de hoje e de sempre. É o diz que, é o acusar, é o denunciar, é o caluniar. Olha que este anda não sei mais quantos, o melhor é aniquilá-lo. Os ministros disseram ao rei, este Jeremias deve morrer. Semeia o desânimo entre os combatentes que ficaram na cidade e também todo o povo com as palavras que ele diz. E o rei, olha, fazei então o que achares melhor. Ontem como hoje é esta história. Não interessa se aquilo que é verdade ou não é verdade, interessa aquilo que se diz e interessa aquilo que os soundbites, como agora se costuma dizer. Interessa de facto aquilo que é mais sonoro, aquilo que é mais politicamente correto, aquilo que de facto até nos incomoda e portanto vamos tentar apagar esse som. E reparem que se não fosse um tal senhor chamado Ebed-Meleque, diz aqui que era etíope, se não fosse este senhor que chegou ao rei e disse assim: ó meu rei, meu senhor, esses homens procederam muito mal, tratando assim o profeta Jeremias. Meteram-no na cisterna, onde vai morrer de fome, pois já não há pão na cidade. E ouçam, foi estas palavras apenas que fizeram com que Jeremias, que estava no lodo e que morreria no lodo ou à fome, se não fosse a opinião de alguém que não concordava com a situação, de alguém que sabia que aquilo que estavam a dizer de Jeremias, que era uma calúnia, se não houvesse o etíope, o Jeremias já não viveria. Isto para dizer, para ser uma linguagem mais simples, às vezes, se não é alguém levantar a voz a dizer que aquilo que dizem está mal, aquilo que dizem está errado, aquilo que dizem é mentira, se não houver de facto este espírito de coragem para denunciar aquilo que se denuncia,
e às vezes incorretamente. E às vezes, ouçam, não é preciso muitas coisas. Não é preciso uma palavra muito elaborada. Nem é preciso, tampouco, uma pessoa fique incompatibilizado com aqueles que nos criticam. Uma coisa é dizer, não, nada disto, estás enganado e não sei o quê. Mais vale então estar calado. Para isto, mais vale estar calado. Se alguém diz que estamos errados e se nós, está claro, tu não percebes nada, és um palermo e não sei o quê, então para isso é melhor estar calado. Mas reparem que não foi nada disto que o Ebed-Meleque, o etíope, disse. Oh, meu rei, meu senhor, olha, fizeram uma coisa muito errada. Meteram lá o profeta, se não o tiram, ele morre de fome. Ponto. Foi o suficiente. Eu não queria com isto dizer que uma pessoa agora tenha que se incompatibilizar com aqueles que nós sabemos que estão a dizer coisas erradas. É preciso ter cuidado, porque senão, e não faltar à verdade, e não faltar à caridade, porque se faltamos à caridade estamos a ser pior que eles. Se nós criticamos alguém que está a fazer uma coisa errada e se nós não sabemos dizer, através da nossa correção, que ele está enganado, mais vale estar calado. E aqui é exatamente a mesma coisa. Uma coisa é dizer assim, isto está errado e tal, tu não sabes nada, é sempre a mesma coisa, e por aí fora. E outra coisa, se calhar bem diferente, não sei se será só isso, olha que eu já tenho ouvido outras coisas. Às vezes basta isto. Às vezes basta isto. Esta era a primeira ideia que eu penso que era importante sublinhar nesta primeira leitura do livro de Jeremias, no capítulo 38, e nos versículos 4 a 6 e 8 a 10. Isto é dizer, mas saber dizer aquilo que se quer dizer, porque às vezes, nós temos aqui a nossa festa não estou a falar da manhã, estou a falar de Santos Mártires, e vós sabeis também que foi também por causa do filho do rei, que se não fosse isso, lá os mártires também, desculpem a expressão, iam de bela logo ali. E foi a intervenção daquele filho que foi junto do pai, pai, está mal, foi a intervenção que fez com que eles se soltassem. Pronto. Esta era a primeira ideia. A segunda ideia, esta sim um bocadinho mais complicada, tem a ver precisamente com o Evangelho. Jesus disse, a tal frase que é um bocado complexa de se perceber quem escreveu e o que é que ele quer dizer com isto. Porque realmente, eu vim trazer o fogo à terra. E que quero eu, senão que ele se acenda. Quer dizer, isto é... Tenho de receber um batismo. Mas ele já não foi batizado no Jordão. Que batismo? O batismo do sangue. O batismo da cruz. O batismo da ressurreição e da morte e ressurreição. Este batismo da água só tem sentido com o batismo do sangue, com o batismo da entrega, com o batismo da nossa partilha em favor dos outros. Tenho de receber um batismo e estou ansioso até que ele se realize. Pensais que eu vim estabelecer a paz e depois é assim. É aquilo que a gente sabe até nas nossas casas. Não é preciso Jesus Cristo estar a dizer isto. Na nossa casa não há, às vezes até por causa da religião, não há o pai contra a mãe contra o pai, os filhos contra os pais contra os filhos, a nora contra... por aí fora. Quantas vezes nós a dizer às crianças que podem vir à catequese, devem vir à catequese, e os pais, nós temos que sair, pronto, ponto final. O pai contra o filho, filho contra o pai. Estas divisões que também acontecem, isso foi só apenas um mero exemplo simples, mas sabeis perfeitamente bem que quem é cristão e quem o procura ser, de facto, vivendo isto com autenticidade, isto só dá chatice. Só tem problemas. Ora, eu, de facto, andar aqui a arrumar estas coisas e tudo mais, e não sei o quê, ainda agora dizem que não tem nada que fazer. E depois vem o casamento do filho ou da filha, o batizado de não sei de quê, e então aí já querem ter a igreja toda bonitinha. Ouçam, só dá chatice. Andar nos ensaios, só dá chatice. Andar, de facto, a fazer estas coisas, só dá chatice. Não é preciso Jesus Cristo dizer-nos isto. A gente está farto de saber. Eu só queria chamar a atenção para o aspecto do fogo. Sabem que o fogo, obviamente, não tem nada a ver com os incêndios, nem nada destas coisas, como é óbvio.
mas é sempre bom, porque às vezes há um ou outro que pode, entretanto, estar a chegar e eu só quero que o fogo que incendeie a terra. Então, como é que é isto? Já não basta aquilo que a desgraça... Não tem nada a ver com isso. E para a gente perceber o significado mais profundo do fogo, sabem, por exemplo, quando Moisés... Isto é só a título de exemplo, à medida que me vou recordando, e agora de facto nem sempre como eu gostaria. É assim, Moisés, sabem que o povo de Deus estava no Egito, prisioneiro, aquela história toda, o faraó não os queria deixar sair e por aí fora, Moisés intercedeu, teve que fugir se não era morto e por aí fora, e então na fuga que ele fez, depois de estar a fugir, porque ele entretanto tinha feito também lá uma asneira, porque entretanto tinha liquidado, tinha morto lá um oficial qualquer lá dos egípcios, e portanto foram atrás de Moisés, e Moisés teve que sair e teve que fugir para não ser morto. E quando ele estava de facto neste processo de introspeção, depois da fuga, estava aí quando de repente ele vê uma sarça arder. Todos nós conhecemos essa passagem, em que ele viu uma pequenina planta que ardia e nunca mais saía daquilo. E ele o que é que fez? A primeira coisa, tapou os olhos para não ver a Deus. O fogo representa Deus. E não é só aqui. Reparem que depois que ele fez a travessia pela Terra Prometida, a caminho da Terra Prometida, depois de passar o Mar Vermelho, depois de ir pelo deserto e não sei mais quantos, depois de ir, isto agora fica no Egito, ao Monte Sinai e não sei mais quantos, o que é que acontece? Acontece que também foi lá a mesma história, quer dizer, quando estava lá, de repente trovoadas, fogo e não sei mais quantos, e quando ele ia a conduzir o povo, o que é que diz a Bíblia? Que ia à frente uma coluna de fogo. Portanto, a gente está a perceber isto mesmo para trás, quando Jeremias, ó Senhor, afasta de mim que eu sou um homem de lábios impuros. E o que é que o Senhor fez? Pegou numa brasa. Tudo isto para dizer que este fogo representa a presença de Deus. E para dizer que este Deus, o que Ele quer de facto, cada um de nós, é purificar-nos. E é nesse sentido que eu penso que hoje, e vou já terminar, aquilo que Ele nos propõe é que de facto saibamos, primeiro, que ser como o profeta Jeremias, ser profetas e denunciar aquilo que há a denunciar não é fácil. Mas temos Deus que nos purifica com o fogo. Temos Deus que nos purifica e que nos impele a ser aquilo que nem sempre somos. E depois, não só no Jeremias, mas também, de facto, neste Evangelho, somos convidados precisamente a apresentar-nos diante dele como somos. Estas coisas, e agora aquilo que a gente vai ouvindo pela televisão e não só, isto só vem, de facto, reconhecer que não há ninguém que seja maior que alguém, quer dizer, todos somos iguais. Às vezes uns mais iguais que outros. E é nesse sentido que eu iria pedir ao Senhor, por mim e por vocês, e pelos vossos, e pelos nossos, e por aqueles que ficaram sem nada, e por aqueles que são refugiados e que já não sabem onde é que hão de se meter, e por todos aqueles atentados, desde aquele dos versículos satânicos que foi anabalhado, desde por aí fora. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a ter bom senso, a saber corrigir, a saber dizer aquilo que a gente quer dizer, para que não seja pior a emenda que o soneto. E que sejamos arautos da esperança, que o Senhor nos dê, entre aspas, a capacidade de incendiar a terra à nossa volta. Diz aqui o Marcelo, que está em São Paulo, no Brasil, e que nos vê: o Jeremias foi um profeta único. Era corajoso e sensível e denunciador das injustiças. Reparem que a narrativa da paixão de Jeremias é muito semelhante à paixão de Jesus. O rei é omisso, como Pilatos foi. Os oficiais fazem maldades e o profeta é salvo da morte. Mas ao final é a misericórdia de Deus que vence. O Paulo, está a falar da segunda leitura, pede para nós duas atitudes: colocar de lado tudo aquilo que nos atrapalha e olhar para Jesus. No fundo,
A pergunta que ele faz é: estamos preparados para seguir Jesus? Às vezes, continua ele, estamos acostumados a um cristianismo água com açúcar. Maria vai com as outras, diríamos nós. Mas Jesus hoje é claro, ele veio para se opor a tudo que destrói a dignidade do ser humano. Por isso ele diz que veio trazer a divisão. Na verdade, Jesus faz uma brincadeira com as palavras, pois os fariseus o acusavam de ser o demónio, que em grego significa o divisor, que causa divisão. É interessante, de facto. E agora manda-me aqui uma piada, uma brincadeira. Jesus disse que veio trazer a divisão entre a sogra e a nora. Às vezes não precisa Jesus fazer nada, neste caso. Bom, e é com esta nota de humor que nós vamos continuar. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo. E subiu ao céu, onde está sentado à direita do Pai, de novo à direita da sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor da vida, por ser Pai e Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professa o batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, iluminados pela palavra de Deus que escutamos, alimento da nossa esperança e fermento da fraternidade, elevemos a nossa oração ao Pai do céu e a cada pedido nós vamos dizer: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Por todas as igrejas particulares e suas paróquias, para que aí dão testemunho da sua fé, e pelos que sofrem por causa do Evangelho, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos governantes de todas as nações, pelos cidadãos perseguidos e humilhados, e pelas vítimas da violência dos poderosos, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelas famílias divididas e sem paz, pelos filhos abandonados por seus pais, e pelos pais a quem os filhos esqueceram, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos homens e mulheres da vida contemplativa, pelos religiosos e religiosas e lares cristãos, e por todos os que Deus chama ao seu serviço, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Por nós próprios, que escutamos a palavra, pela nossa conversão à sua mensagem, e pelos nossos amigos e vizinhos, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Eu lembro Manuel Maria Tavares Pinheiro, que hoje lembramos no 7º dia, e também no 30º Manuel Lima de Sousa Mendes, e familiares, e todos os nossos, para que o Senhor os tenha no seu descanso. Oremos ao Senhor. Para que, diz o Marcelo do Brasil, para que saibamos ter a coragem de Jesus e Jeremias diante das injustiças, oremos, irmãos. Abri, Senhor, os nossos ouvidos à mensagem da palavra que escutamos e que Jesus trouxe à terra como um fogo,
para corrermos com perseverança para a vitória de que a cruz é o sinal. Por Cristo nosso Senhor. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o que trazemos ao vosso altar, nesta admirável permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quiseste reconduzir à unidade do vosso povo os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida à imagem da Santíssima Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, bendisse, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, bendisse, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui e acolá e mais além, espalhada por todo o mundo, com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo, todos os consagrados e consagradas, todos nós que estamos aqui. Lembrai-vos também, Senhor, daqueles que recordamos hoje especialmente, o Manuel de Tavares Pinheiro e também o Manuel Lima de Sousa e familiares, e todos aqueles que também fazem parte das nossas vidas e que estão agora lá, entre aspas, a pedir ao Senhor por nós. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de ter a coragem de denunciar como é Abid-Meleque. Dá-nos a graça de incendiar o mundo com as nossas boas ações, como diz o Evangelho de São Lucas. Dá-nos a todos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora da Piedade, Senhora da Conceição, Senhora da Assunção, Senhora dos Milagres, Senhora das Dores, Senhora do Amparo, Senhora do Acolhimento, Senhora de Fátima, com todos os santos, São José, Santo André, São Pedro, Santa Natália, Santo Adrião, Santo António, Santa Luzia, São Caetano, Berardo, Pedro, Adjuto, Otão e Acúrcio, Santa Joana, São Miguel e todos os santos, para cantarmos com todos eles os vossos louvores, não esquecendo o nosso padroeiro São Miguel, o arcanjo, cantar com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor em Jesus Cristo, aquele que vai incendiar o mundo, aquele que nos vai tirar do lodo, aquele que quer tirar-nos do pecado. Felizes os convidados para a ceia do Senhor em Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Cristo. Com Cristo. Com Cristo. Com Cristo. Com Cristo. Com Cristo. Com Cristo.
Em jeito de ação de graças, deixai que eu partilhe aqui uma poesia feita pelo nosso amigo Marcelo, que está em São Paulo, no Brasil, 4 horas mais cedo do que agora, e que diz ele assim: Jesus veio trazer a divisão, mas que ninguém fique assustado, pois quem entrega o seu coração sabe bem o que ele tem ensinado. Às vezes somos mal entendidos quando o Evangelho é o critério, pois a vida tem outros sentidos quando levamos Jesus a sério. Muita coragem teve Jeremias para enfrentar a dura realidade. O seu exemplo vale em nossos dias, em nossa aldeia ou na minha cidade. E já agora, já termino a poesia lembrando-vos de modo claro: participai amanhã da Eucaristia ao festejar a Senhora do Amparo. Oremos. Senhor, que neste sacramento nos fizestes participar mais intimamente nos mistérios de Cristo, transformai-nos à sua imagem na terra, para merecermos ser associados à sua glória no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. 2 a 8 dias é como hoje. Amanhã é diferente. 9 horas em Oz da Ribeira. Depois, às 10h30, eu tenho a Eucaristia da Senhora da Assunção em Espinhel, batismos, e tenho também a procissão. E nós aqui em Travassou temos a festa, o Marcelo também já descobriu, temos a festa da Senhora do Amparo, com a Eucaristia a ser celebrada lá no Parque da Senhora do Amparo às 4 horas e depois seguida de procissão. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Procurar descansar os que puderem, e os que não puderem façam por poder, porque uma pessoa quando não está descansada é uma chatice. E deem paz, que o Senhor vos acompanhe.